Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live de quinta-feira. Tô aguardando vocês pra gente falar um pouquinho hoje sobre um tema bem interessante, né? Para falar sobre múltiplas inteligências. Então eu quero fazer de uma forma bem interativa hoje, né? Vou contar realmente com a participação de vocês para a gente poder fazer um bate-papo mesmo, né? Uma troca de experiências para tirar algumas dúvidas, sim, mas que a gente possa também, né? Ter um momento de trocar algumas experiências. Então, boa noite para as pessoas que estão no Japão, bom dia para as pessoas que estão no Brasil ou em outros lugares. E vamos aguardar um pouquinho para que as pessoas cheguem, né? Boa noite, Dioneide. Seja bem-vindo. Boa noite ao pessoal do Portal Me. Gostaria de novamente agradecer pela oportunidade de realizar essas lives, né, de ter esse espaço para poder falar um pouquinho do meu trabalho, para divulgar a informação, para levar a informação para a comunidade. Alessandra, Ana Paula, Fátima, bom dia. Então, vamos começar. Bem, como eu disse, hoje eu quero que seja bem tranquilo, né, que seja, né, algo que a gente possa realmente trocar informações. Já vou começar realmente agradecendo a presença de todos que estão aqui nessa live de hoje, né, que dispuseram um pouquinho do seu tempo para a gente estar nesse bate-papo. Bom, então vou falar um pouquinho só, uma introdução sobre a questão da teoria das inteligências múltiplas e por que a gente escolheu esse tema. Por que você pensou, nós, né, tanto eu quanto o pessoal do Portal Me, a gente pensou em trabalhar ou em falar a respeito de inteligências múltiplas, né? Então, mas isso eu vou deixar para uma segunda parte. Primeiro eu vou falar um pouquinho da teoria, que é um pouco mais cansativo, mas depois eu quero que a gente consiga fazer uma interação bem legal, tá bom? Bem, até umas 30, 40 décadas atrás, a inteligência era um conceito que estava diretamente ligado com o rendimento acadêmico. Ou seja, a pessoa era inteligente se ela tirava boas notas, se ela ia bem nas provas, se ela não reprovava. E em alguns momentos a gente ainda tem esse conceito muito enraizado de que inteligente é aquele que gosta de estudar. Então a gente está falando de duas coisas bem diferentes, né? Pessoas que têm o gosto pelo estudo, que são muito disciplinadas, né, para estudar, que gostam bastante de ler. Então essas pessoas geralmente são vistas como inteligentes, né? E aí, pensando nessa questão, né, em 1980, um grupo de estudiosos, né, e um professor, um estudioso da Universidade de Harvard, chamado Howard Gardner, ele começou a questionar, ele parecia incomodado com esse conceito muito fechado de que inteligente era só aquele que realmente tinha ótimas notas ou que se destacava dentro da parte acadêmica, né, de estudos, de teorias, por exemplo, né, só Einstein era inteligente na época dele, né? Então, claro, Einstein tinha, né, um QI elevado, maior do que 99,9% da população, mas e as outras pessoas que faziam coisas muito boas também e tinham habilidades muito afinadas? Então, ele começou a questionar esse conceito e começou a estudar a respeito disso. E ele formulou, então, essa teoria, que é chamada de teoria de inteligências múltiplas, e ele destacou 7 tipos de inteligência. Porque como é que a gente vai dizer que um atleta que é exemplar, que é excepcional no que ele faz, é menos inteligente do que
o professor de matemática que é muito bom, ou o físico, ou o inventor, o cientista. Como é que a gente pode dizer quem é mais ou menos inteligente? Os dois são fantásticos no que fazem, são, né, referências no que fazem. Então, pensando nessa questão das habilidades, foi que esse pesquisador, o Gardner, então, ele escreveu essa teoria das múltiplas inteligências, que quando a gente começa a perceber e a ler a respeito, faz todo sentido, faz muito sentido. A gente sempre na nossa vida escolar, eu digo a gente porque a maioria, né, teve sempre alguma questão, dentro de uma sala de aula tem sempre aquele que é, né, assim, todo mundo fala que é o mais inteligente, porque é o que tira melhores notas, e aquele que é menos porque tira notas ruins, né? Mas aquele que tira notas ruins pode ser muito bom no futebol, e aquele que tira notas muito boas nas provas de matemática, de português, de ciências, pode ser reprovado em educação física. E como é que a gente lida com esse conceito, né? Porque de uma forma científica, a inteligência, ela significa a capacidade de resolver, de solução de problemas e de lidar com informações. Então, mas acaba ficando muito simples, né? Ou muito voltado novamente para a questão de que quem lida bem com matemática ou com as ciências exatas acaba sendo visto como mais inteligente do que aquele que lida melhor com a área de humanas ou de biológicas. Então, pensando nisso, foi feita essa teoria e eu vou citar um pouquinho de cada uma das 7 inteligências, ok? Obviamente que uma das mais conhecidas é a inteligência lógico-matemática, que está ligada, né, aos cálculos, né, a parte da área de exatas, da parte de hipóteses. Então, as pessoas que têm essa inteligência lógico-matemática desenvolvidas são aquelas pessoas muito rápidas de raciocínio, né? Elas conseguem elaborar ali todas as informações na cabeça, elas fazem um mapa daquilo e lidam muito bem, né? Depois nós temos a inteligência linguística, né? A inteligência linguística são as pessoas que conseguem se expressar através das palavras de uma forma muito boa, como por exemplo os escritores, os poetas, né? As pessoas que têm a oratória, ou seja, a capacidade e habilidade de falar de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito assim, natural, né? Então essas pessoas têm uma inteligência linguística bem afinada. Depois nós temos a inteligência musical, que obviamente está ligado ao reconhecimento de sons, de ritmos, pessoas que reconhecem o outro através do timbre da voz, e tudo isso está ligado a essa inteligência musical, né, desenvolvida. Nós temos a inteligência espaço-visual, que significa pessoas que conseguem ter uma visão do mundo como se ele todo tivesse em 3D o tempo todo. Então elas têm uma noção de espaço, isso daqui vai dar, isso daqui não vai dar, e de reconhecimento mesmo do ambiente muito boa. Então né, são pessoas que têm essa inteligência bem ali elevada. Uma coisa que eu queria falar, eu vou postar na minha página do Facebook, vou pedir para o pessoal do Portal Me deixar fixado o meu endereço, um resuminho, né, uma imagem que tem todas as inteligências e as características de cada uma delas, tudo bem? Então vocês depois vão poder acessar esse material, né? E algumas referências num link que vocês podem também fazer é como se fosse um teste para saber qual é o grau ou o nível de cada inteligência que vocês têm, ok? E então voltando, então da espacial, a gente já falou da espacial, da musical, da linguística e da lógico-matemática. Uma outra é a corporal sinestésica,
tem um nome difícil, né? Sinestésica, mas que significa a esse domínio entre a conexão de mente e corpo. Pessoas que conseguem ter um relacionamento e uma questão de autoimagem, de imagem corporal muito definidas. Então, geralmente, pessoas que são praticantes de yoga, de pilates, eles desenvolvem esse domínio sobre o corpo. Atletas, né, eles também conseguem ter essa habilidade muito bem definida. E aí, a naturalista, que é uma compreensão ampliada, né, entre a relação dos seres e da natureza, uma vez que estamos todos vivendo dentro de um ambiente comum. Então, pessoas que têm essa sensibilidade, que têm essa inteligência desenvolvida, elas são muito sensíveis, né, com relação a esse relacionamento entre o homem e o ambiente onde ele vive. E hoje já assim, são 7 que ele desenvolveu, né, o Gardner, mas se fala muito sobre uma inteligência existencial, que são pessoas que também possuem uma sensibilidade bem grande a respeito da razão da vida humana, né, por que nós nascemos, por que nós morremos. Então, pessoas que às vezes, que assim, geralmente têm esse lado de refletir muito a respeito, né, da razão da nossa existência, né. E aí faltam 2. Eu deixei essas 2 para o final porque pegando o link, né, do tema principal da live, que é falando sobre inteligência emocional, essas 2 elas estão diretamente ligadas com a questão da inteligência emocional. Então, uma delas, né, a primeira, é a inteligência interpessoal. Como o próprio nome diz, o que significa? É uma pessoa que consegue compreender o sentimento do outro, que tem empatia pelo outro, que consegue se colocar no lugar do outro e que percebe os sentimentos da outra pessoa com quem ela está se relacionando. E nós temos a segunda, que é a intrapessoal. Interpessoal dos outros, intrapessoal de si mesmo. É uma compreensão, né, e uma consciência de si mesmo muito grande, de como eu me sinto, de como eu me percebo enquanto pessoa, de como eu lido com os meus sentimentos. Então, nesse sentido, eu gostaria de interagir um pouquinho com vocês, né, antes de a gente falar um pouquinho sobre como desenvolver essa questão da inteligência emocional, para saber como é que vocês estão, ou como vocês classificam, né, essas 2 inteligências em vocês mesmos, tá bom? Então eu vou fazer uma pergunta e eu vou pedir para vocês me responderem 1, se a resposta for sim, e 2, se a resposta for não. Tudo bem? Então vamos lá. A pergunta é: você consegue... São 2 perguntas, tá? Você consegue reconhecer facilmente os seus próprios sentimentos? Se você está numa situação, ou aconteceu alguma coisa no seu trabalho, ou dentro de casa, você consegue definir? Lógico que quando é muito intenso fica fácil, né? Mas no dia a dia, vocês conseguem definir como vocês se sentem? 1 para sim e 2 para não. Ou geralmente fica muito confuso, não sei se estou chateado, se estou bravo, se estou frustrado, se estou com medo, se estou confuso. Então eu vou pedir para vocês me responderem. Ok. O direito está dizendo que não. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui os comentários de vocês, tá? Vamos lá. Fátima, Fortalmi, Alessandra. Ok, Luciana, Fátima, Alessandra. Né?
Então, muito bem. Obrigada pela participação de vocês, né? E agora, continuando, né, nessa interação, eu vou fazer a segunda pergunta, ok? Vocês podem ir respondendo, sem problema nenhum, tá? Depois eu volto nos comentários. Quando você está conversando com alguém, vamos dizer que você chegou no seu ambiente de trabalho, e aí aconteceu uma coisa que você não sabe, relacionado ou não a você, por exemplo, uma mudança de chefe, ou aconteceu alguma coisa dentro da empresa. Você consegue perceber que existe algo no ambiente acontecendo? Você consegue sentir que esse ambiente está diferente? Seja por uma coisa positiva ou por uma coisa negativa? Aí a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. 1 para o sim, se você consegue ter essa percepção, e 2 para o não. Se você chega no ambiente e alguém precisa realmente te falar diretamente que está acontecendo algo, porque simplesmente de estar naquele ambiente você não consegue perceber, né, o que está acontecendo, ou que tem alguma coisa acontecendo. Que bom, muito bem, né? Muito bem, a Alessandra também diz que sim nas duas situações. Silene, não tem problema nenhum. Pode corrigir. Luciana, Diamede, Shio, Takahashi. A Cláudia está dizendo que depende da situação, né? Mas por que eu fiz essas perguntas então? Obrigada pela participação de vocês, né? Porque quando essas são as duas inteligências, ou a gente pode chamar também de habilidades, que são fundamentais para a gente desenvolver uma boa inteligência emocional, ou uma inteligência emocional adequada. O que isso significa, Juliana? Inteligência emocional, parece que as duas coisas não conversam muito, né? Porque a inteligência, a gente tem aquela assim, a imagem de que é algo relacionado a raciocínio. E a emoção, a gente sempre ouviu que emoção e razão são, né, contraditórias. Não, elas caminham juntas, né? Então, quando nós temos uma inteligência emocional bem desenvolvida, a gente se torna capaz de dar melhores respostas diante de várias situações, seja uma situação boa como uma situação ruim. Então, hoje, então por que a gente escolheu falar sobre esse tema? Porque o mundo está passando por uma série de transformações e uma insegurança, né? E aí, como é que eu lido com isso? Como é que isso afeta o meu dia a dia? Se eu tenho uma inteligência emocional que é pouco desenvolvida, muito provavelmente eu entro em desespero mais fácil, né? As coisas me afetam mais, elas impactam mais na minha vida. Então, seja uma crítica que eu recebi no trabalho, seja uma discussão dentro de casa com meu marido, com minha esposa, com os meus filhos, seja algo que aconteceu no trânsito, seja um sonho que eu não consegui concretizar ainda, ou um objetivo que está difícil de eu conquistar. Então, tudo isso impacta diretamente na nossa vida, mas se eu tenho uma inteligência emocional bem desenvolvida, é mais fácil de lidar com tudo isso. Eu consigo ter sabedoria, né? Eu consigo ter aquele tempo de parar, respirar e conseguir evitar agir de uma forma impulsiva. Claro que muitas situações acabam nos tirando do sério, né? Nos levam ao extremo e a gente acaba respondendo ali, né, imediatamente. Mas quando eu descubro alguns mecanismos e algumas coisas que eu posso fazer para poder perceber qual é a minha relação com os meus sentimentos e com os sentimentos das outras pessoas, isso melhora, né, e ajuda nesse autocontrole emocional que a gente pode desenvolver, né? Então,
de acordo com Gardner, todos nós temos todas as inteligências, só que algumas são mais desenvolvidas do que outras, mas que todos nós possuímos. Então, uma pessoa aí responde aquela questão que eu falei anteriormente, né? Como é que eu posso dizer quem é que é mais inteligente? Né? O astro da música, a pessoa que ganhou, né, um prêmio de matemática, aquele super atleta. Como é que eu consigo medir tudo isso, né? Todos são muito inteligentes no que fazem. E é por isso que aí entra a questão, né, dessa inteligência intrapessoal. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber no que eu sou bom, eu preciso saber as coisas que eu gosto, para daí desenvolver essa inteligência ou essa habilidade. Então, pode ser que para mim falar seja muito tranquilo. Fazer uma conta ou uma fórmula, definitivamente não, né? Mas para algumas pessoas pode ser o contrário. Isso não significa que é uma incapacidade, não é isso. Mas a gente vai tomando, né, o rumo da nossa vida e fazendo as nossas opções de acordo com as nossas habilidades, de acordo com o que a gente faz melhor, de acordo com o que nos deixa mais feliz quando nós estamos realizando, seja uma profissão ou mesmo dentro dos nossos relacionamentos. Então, é bastante importante que a gente consiga desenvolver essas duas inteligências, né, para ter essas duas habilidades para conquistar essa estabilidade ou essa inteligência emocional, de dar uma resposta melhor, de fazer com que a gente não seja tão influenciado com as coisas do ambiente ou que tudo que acontece ao nosso redor, que a gente consiga receber essa informação e lidar com isso melhor, né? Como eu disse, a gente entrou num movimento de rotina que muitas vezes a gente não presta atenção nem nos próprios nem dos nossos próprios sentimentos, nem com relação aos sentimentos das pessoas que estão ao nosso redor. E isso eu percebo que é principalmente das pessoas dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente acaba sabendo muito mais da pessoa que está ali no nosso trabalho, mas às vezes dentro da nossa casa a gente não consegue ter essa percepção. Então, por isso, né, algumas dicas sobre como é que eu desenvolvo então essas duas habilidades, ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário com relação ao que a gente está falando, né, falar sobre uma experiência, podem ficar bastante à vontade, ok? Então, dentro, né, dessa questão dessas perguntas que eu fiz, né, das respostas de vocês, porque eu perguntei, para quem respondeu não em alguma delas, então fica fácil de saber o que você precisa desenvolver mais, né? Para quem respondeu para as duas, né, então tem essas duas habilidades assim funcionando, né, assim adequadas. Então, muito do que acontece na nossa vida vai estar baseado em como a gente se percebe, né? Mas não é para ficar preocupado se quem respondeu ou não em alguma das perguntas, né? Nossa, então será que eu tenho algum problema de não perceber o outro ou de não perceber a mim mesmo? Não é, né? Como eu disse, são habilidades que todos temos e que a gente consegue sim ter a possibilidade de desenvolver. Claro que respeitando as características de cada pessoa, né? Eu jamais me atreveria, por exemplo, me inscrever num concurso de matemática, porque não é a minha praia. Para mim é difícil, né? Mas isso não significa que se eu não estudar muito, se eu não me empenhar, que eu também não vai conseguir ter a compreensão, né, de algumas coisas. Talvez eu não tenha de tudo, e tudo bem, né? Isso é que é o mais legal dentro dessa teoria de múltiplas inteligências. Tudo bem você não ser bom em algo, mas
com certeza existe algo em que você é muito bom. E é isso que a gente precisa perceber, né? Porque isso realmente vai nortear a nossa vida de uma forma muito ampla, né? Então, assim, com relação à inteligência interpessoal, deixa eu só ver aqui. Ai, Clício, muito obrigada pelo seu comentário, né? Eu assisti sua live também, gostei bastante. Então, falando sobre então a habilidade ou a inteligência interpessoal, como é que eu faço para conseguir entender, né, o sentimento das outras pessoas? Como é que eu faço para conseguir perceber? Quando a gente fala, né, desse relacionamento que a gente tem com as pessoas todos os dias, existe inclusive um livro, não só um, né, mas vários, que falam sobre a questão da expressão, né? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente pensa que a pessoa só se expressa através da fala. Mas isso não é verdade, né? Existe a expressão verbal, ou seja, aquela que é manifesta, né? E existe a não verbal. O nosso corpo fala, e às vezes fala mais do que o que está saindo pela nossa boca, né? Então, a gente começa a ter esse movimento de observação. A gente consegue observar o outro e perceber que o outro tem um comportamento comum, né? Então cada um lida de um jeito. Às vezes as pessoas elas conseguem, elas são muito expressivas, né? Então, se acontece alguma coisa de bom ou de ruim, ok, você vai perceber, porque aquela pessoa ela consegue manifestar aquilo. Mas existem pessoas que são mais reservadas, que são mais quietas, que são mais introvertidas, e aí é um pouco mais difícil da gente conseguir adivinhar ou talvez pensar que está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa. Mas é por isso que na observação, naturalmente, a gente faz uma série de gestos, a gente faz uma série de caras, a gente faz uma série de expressões que vão dando alguns sinais de como a pessoa se sente durante o dia, né? Então, né, nesse vínculo, né, de amizade, de estabelecer um diálogo, de conversar, de perguntar como a pessoa está, e existe uma grande diferença entre você cumprimentar alguém e dizer assim: bom dia, tudo bem? Qual é a primeira reação da pessoa? Bom dia, tudo. É diferente de bom dia, como você está? Ou boa noite, como você está? Não é? Parece, é a mesma coisa, teoricamente. Você está querendo saber se a pessoa, ok. Mas quando você já diz essa tudo bem, geralmente a resposta é tudo, mesmo quando não está bem, mesmo quando existe alguma outra coisa. Mas quando a gente pergunta como você está, então isso amplia, né? Abre um pouquinho o leque de querer saber mais informações, né? De que como você está, a pessoa não vai responder tudo, não vai fazer sentido. Estou bem. Então abre aí uma oportunidade de a gente explorar um pouquinho, né, sobre como a pessoa se sente. Claro que nem todas as pessoas têm facilidade de expressar os seus sentimentos. Como a gente viu ali, né, nesse pequeno questionário, algumas pessoas têm dificuldade de conseguir entender como estão se sentindo, de lidar ou de reconhecer os sentimentos, né? Mas isso também é um exercício. E aí entra, então, na questão da inteligência intrapessoal. É um exercício a gente conseguir reconhecer e entender os nossos próprios sentimentos. A gente aprende os sentimentos quando a gente é criança, né? Então, o adulto responsável pela nossa educação, nossos pais, avós, cuidadores, enfim, seja quem for, geralmente vai apresentando, né? Então, quando a criança cai, a gente aborda a criança falando assim: tá doendo? Machucou? Ou tá dodói? Ou quando a criança
não necessariamente que ela caia, mas que ela adoece. Então a gente vai começando a demonstrar o sentimento para a criança. Ai, tá dodói, tadinho. Então a expressão da pessoa quando fala isso para a criança, a gente não fala, tá dodói, né, tadinho. Não, a gente usa essa expressão de, nossa, tadinho, tá dodói. Ela vai criando essa memória de expressões faciais e de tom de voz e do próprio movimento do corpo para entender que dor geralmente não é legal. Assim como quando a gente vai dar parabéns, a gente fala parabéns. Então todo o nosso corpo fala para essa pessoa que receber parabéns é algo bom. E aí a pessoa se sente feliz. Então a gente vai criando essa biblioteca de emoções de acordo com as nossas experiências do dia a dia, que enquanto crianças são inúmeras, nas mais variadas áreas, seja na escola, seja em casa, seja brincando, seja aprendendo, porque a gente aprende muito. E o bom é que é se manter criança nesse sentido, de sempre poder ter a possibilidade de aprender mais. E aí a gente vai trazendo essa compreensão de como é que eu me sinto quando acontece alguma coisa de ruim, como é que eu me sinto quando acontece alguma coisa de bom. Mas nós temos muitos sentimentos, que às vezes podem parecer bem próximos. Então, triste, chateado, deprimido, magoado. Então nós temos dentro do português, porque existem algumas diferenças também na questão cultural, sobre a expressão de sentimentos, e eu acredito que as pessoas que vivem aqui no Japão, os brasileiros, conseguem ter uma percepção nítida da diferença que é essa questão relacionada às emoções, da diferença que existe, né, entre as culturas. Pegando o exemplo da cultura japonesa e da cultura brasileira, na questão da expressão. Estou dizendo que os japoneses não têm sentimento, não é isso. Mas a forma como se expressam é muito diferente da forma como nós, a maioria dos brasileiros, se expressa, né? Então, como é que a gente consegue? É nesse exercício diário de relacionamento. O relacionamento tanto com outras pessoas, como o relacionamento com a gente mesmo, né? Que a gente vai conseguir desenvolver essa inteligência, porque eu vou prestar mais atenção, e aí a forma como cada um vai conseguir registrar isso, seja através de um diário, seja através de um quadro de emoções, seja através de um exercício de meditação, seja através de terapia, né? Mas a gente vai conseguir ter essa noção de deixar claro para a gente mesmo como é que eu me sinto diante das situações e como é que provavelmente as outras pessoas estão se sentindo, de acordo com as expressões que ela manifesta, seja a expressão verbal, seja a expressão corporal. As duas juntas vão nos trazer essa ideia, né, de como é que a pessoa está se sentindo. Será que neste momento seria legal eu perguntar ou eu me aproximar, né, e me mostrar disponível para ouvir, para dar um abraço? Então a gente tem essas duas inteligências, essas duas habilidades, né, o relacionamento com as pessoas e o relacionamento com a gente mesmo, como o fator principal do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E como eu disse, ter uma inteligência emocional, ela vai realmente nos ajudar muito em todos os momentos da nossa vida. Seja quando a gente recebe uma notícia boa, como uma promoção, né, iniciar um relacionamento amoroso, a notícia da chegada de um filho, né? Então, uma mudança que você estava esperando, um objetivo que você atingiu, uma meta, tudo isso, lógico, acredito que as emoções mais positivas são mais fáceis de reconhecer, porque nos faz bem, obviamente. Mas
a gente também tem que estar preparado emocionalmente para as questões que não são tão positivas, até porque elas fazem parte da nossa vida. Então, a perda de alguém muito próximo, uma mudança relacionada ao trabalho, uma crise no relacionamento, problemas dentro da dinâmica familiar, no relacionamento com as pessoas, né, às vezes entram nessa questão individualista, né, muito dentro do mundo virtual, e às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho desse movimento de relacionamento humano, de proximidade, né, que aqui dentro do Japão eu percebo que incomoda muito as pessoas, né, de não ter essa questão desse relacionamento mais afetuoso, né, vivendo aqui por conta de N fatores, né, a rotina, o trabalho, a correria, os horários, o tempo, o espaço. Então tudo isso realmente faz com que a gente consiga perceber que dentro de todas as inteligências, né, por que a gente decidiu falar justamente da inteligência emocional? Porque ela consegue fazer com que a gente lide de uma forma mais adequada com todas as outras. Quando eu estou emocionalmente estável, não tem problema, né, se eu não consigo, às vezes, me expressar de uma forma boa, ou se eu não consigo lidar com uma prova, ou se eu não consigo, assim, estabelecer uma questão, se eu não consigo me organizar financeiramente, ou se eu não consigo lidar com a questão do trabalho. Mas tudo isso, quando a gente começa a desenvolver essa inteligência, eu amplio o meu horizonte de que eu preciso encontrar a minha habilidade. E quando eu encontro essa habilidade, né, quando eu encontro qual é a minha inteligência mais desenvolvida, o caminho fica mais amplo. Eu tenho novas possibilidades de buscar algo que eu quero, né? Eu talvez mude os meus objetivos, mas isso vai fazer com que eu me sinta mais realizada e mais feliz, e que seja mais fácil de obter sucesso naquilo que eu estou tentando, naquilo que eu estou buscando, né? Então, dentro de todos os estudos, né, a gente realmente percebe que essas características, elas precisam ser cada vez mais valorizadas para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio, né, emocional no mundo onde a gente ouve falar tanto sobre depressão, no mundo em que a gente ouve falar tanto sobre intolerância, que a gente vê casos de tanta coisa ruim, né, e negativa acontecendo. Que a gente consiga saber lidar com todas essas informações e essas situações do nosso dia a dia, sem que realmente isso faça com que a gente sofra. Porque se tem uma coisa que a gente tem todo o direito nessa existência, é de ser feliz. Então a gente consegue, aprendendo a lidar melhor com os nossos próprios sentimentos e a conhecê-los, né? A gente lida melhor com todas as situações, a gente encara os nossos problemas de uma forma diferente, porque eles sempre vão existir, né? O fato de ser inteligente emocionalmente não vai fazer com que a gente não tenha problemas. Isso faz parte do ser humano, né? Mas a gente vai conseguir fazer com que talvez os nossos problemas sejam, né, um motivador, um trampolim para o nosso sucesso, e não algo que vai realmente me derrubar. Então, nesse sentido, né, vivendo este momento aqui no Japão de uma série de incertezas, de uma série de preocupações, eu acredito que é muito importante que a gente consiga manter esse equilíbrio emocional para evitar, como eu disse, de tomar uma atitude impulsiva e depois se arrepender. Então é melhor a gente conseguir realmente lidar com todas as informações que estão ao nosso redor, com essa consciência
de que, peraí, como é que isso vai afetar minha vida? O que eu vou fazer a partir deste momento ou com essa informação, né? Então, a gente buscou, né, eu busquei falar sobre essa questão da inteligência emocional, que às vezes muitas pessoas acabam se sentindo mal por não conseguir estabelecer um relacionamento assim, interpessoal positivo, ou de não conseguir expressar os seus sentimentos da melhor forma, mas o interessante é realmente conseguir conhecer, né? Tendo esse conhecimento, a gente tem a tendência, né, de ter um relacionamento, de ter uma resposta, né, e um comportamento mais ajustado, menos explosivo, menos impulsivo, considerando as características da nossa personalidade, porque cada um vai lidar de uma forma muito particular com a mesma informação. Então o jeito que eu recebo uma informação e o jeito que cada um de vocês recebe é diferente, mesmo às vezes a gente sendo, né, pessoas que são parecidas no seu modo de ser, então acabam, né, tendo, cada um é muito particular, mas o mais importante é a gente ter essa noção, ter essa consciência de que se hoje eu não consigo reconhecer bem os meus sentimentos, ou se hoje eu não consigo compreender o outro de uma forma melhor, aos poucos, estudando e percebendo e observando tudo que acontece ao nosso redor com esse olhar mais focado, e principalmente dos pensamentos ou dos sentimentos que a gente tem conforme as situações acontecem, a gente consegue então desenvolver essa inteligência emocional, né? Como eu disse, cada um tem todos nós temos as inteligências, elas se conversam, elas se complementam, né? E uma coisa que é bastante importante é evitar de se comparar com o outro. Às vezes a gente tem essa tendência, né? Nossa, mas olha, aquela pessoa, ela é tão assim, ela é tão assado, né? Claro, a admiração a gente pode ter por várias pessoas, e isso é muito legal, mas essa comparação que nos diminui não é legal, né? Porque a gente precisa entender que cada um tem a sua própria inteligência. Assim como cada um de nós tem a sua própria beleza, assim como cada um de nós tem o seu próprio potencial. Então, se comparar com o outro é um movimento muito ruim, né? Muito perigoso, que a gente geralmente acaba nos auto-sabotando, porque a gente está observando o outro e deixando de olhar para a gente mesmo. Então, o convite que eu faço é que cada um consiga realmente perceber que existe sim algo de muito bom em todo mundo. Como eu disse, a gente não vai conseguir ser bom em tudo, e ainda bem, né? Acho que é importante a gente ter essa diversidade, mas o mais legal dessa vida é a gente descobrir no que a gente é bom. A gente vai investir no que a gente é bom, e a gente fazendo o que a gente gosta, não existe possibilidade, né, eu acredito, de não ter retorno. Mesmo que às vezes o retorno financeiro não venha, mas não existe também só isso, né? Existe essa realização pessoal que faz com que a gente consiga entender qual é o sentido do que a gente faz, do nosso propósito de vida, né? Então, isso é um pouco filosófico, né? Mas é nesse sentido, né? De buscar essa inteligência emocional pra gente saber do que a gente gosta, pra gente saber o que nos faz feliz, e para ir delimitando, né, e desenhando os nossos sonhos a partir do que a gente é bom e da nossa capacidade, porque todos nós temos realmente uma grande capacidade de fazer muita coisa. Então, eu gostaria a gente está finalizando, né, essa live. Eu gostaria muito de agradecer a presença e a participação de todos vocês, né? Gostei muito de vocês terem respondido. Como eu disse, vou pedir para o pessoal do Portal Me colocar, né, deixar fixado o endereço da minha página na internet, onde eu vou colocar daqui a pouquinho a imagem, né, sobre a questão das inteligências, que foi o tema que a gente tratou aqui hoje. Essas lives são lives especiais, né, promovidas pelo Portal Me em comemoração aos 10 anos, então nos vemos daqui 15 dias. E se você tiver algum tema, alguma curiosidade que você gostaria que fosse tratada aqui numa live, então deixa o seu comentário,
E eu vou pedir muito para que vocês me ajudem novamente compartilhando esse vídeo. A presença de vocês é fundamental, senão não faria sentido eu estar aqui. Mas compartilhem essa informação, compartilhem esse conhecimento para que a gente consiga realmente, né, atingir o maior número de pessoas, para que elas possam interagir junto com a gente e fazer dessas lives, né, um ambiente de troca de experiências, de fazer amizades e de realmente ser, né, um serviço de utilidade pública para a comunidade brasileira, que esse é o objetivo maior. Então, novamente, muito obrigada, Portal Me, pela oportunidade, pelo espaço. Obrigado por cada um de vocês e nos vemos daqui 15 dias. Um grande abraço. Tchau, tchau.